Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno, quem vos fala do canal Verdade Certa. É com muito prazer que eu faço essa live para todos vocês. Eu não avisei o pessoal, né? Eu costumo já chegar chegando aqui na live, né? E vamos ver aí quem já está para chegar aí na live. Por enquanto está em zero, né? Eu venho pedir para todos aí que começarem a entrar no canal, que já dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para as outras pessoas, porque a conversa aqui vai ficar quente, né? E vai ser muito bom, vai ser edificante. É uma conversa quente, mas que vai ser edificante, que vai libertar em muitas pessoas e tirar a culpa, né? Porque a religião, ela trouxe muita culpa para o ser humano, fazendo com que os filhos do Criador viessem a ficar muito presos, né, na religião, acerca do medo e de tudo mais. Estamos aqui com a irmã Isa, do canal Tesouros Revelado, e com a irmã Cileide Favoreto, do canal Cileide Favoreto Júbilo, né? Deixa eu começar. Irmã Isa, pode falar com o pessoal, fala um pouco do seu canal, e depois, em seguida, a irmã Olá. Cileide. Olá, melhor noite a todos. Quero desejar a todos muita paz, que a luz de Deus possa entrar na vida de cada um, para que a gente possa caminhar nessa terra aqui com a luz de Cristo dentro de cada um de nós. Pode Essa falar, irmã, Cileide, dá seu oi também. Alô, boa noite, pessoal. Sou Cileide Favoreto do canal Júbilo. É uma satisfação muito grande esse convite de imediato aí, espontâneo, né? Pego no susto aqui com o irmão Bruno Alex, mas é um prazer estar aqui com eles, com a irmã Isa, né? Espero que a gente tenha uma conversa maravilhosa, edificante, que possa estar ajudando quem estiver ouvindo. Uma boa noite para todos. certo. Alguém tem algum outro celular que possa mandar lá para o pessoal do grupo? Tem? Alguém tem? Ainda não, né? Bom, por enquanto o pessoal Não, não chegou. Acho que o pessoal entrou lá no canal, viu que ainda não tinha entrado, né? Aí o pessoal está aguardando aí o link. Mas enquanto isso a gente vai esperando um pouco, né? E irmã Isa, quando a irmã saiu do sistema, o que levou, qual foram os motivos que fez a irmã entrar no sistema religioso e qual foi o motivo que fez a irmã sair do sistema religioso? A irmã podia falar Bom, conosco? na verdade, eu já nasci, né? Quando eu era bem criança, meus pais já tinham começado a frequentar a CCB, Congregação Cristã no Brasil. Então, eu sempre estive dentro do sistema religioso. E aí, com o tempo, eles pararam de congregar, porque naquela época era a tal televisão que era chamada de tira-visão, né? Entrou em casa e eles, com medo de ser chamado na tal salinha, que tinha o quartinho que chamavam as pessoas para tirar a liberdade, então eles pararam de congregar. E eu, né, adolescente, eu tinha o quê? Meus 14 anos, e a gente queria viver, né? Conhecer o mundo. Até então não tinha cortado nem a ponta do meu cabelo, porque minha mãe e meu pai, eles eram muito fiel à doutrina de. Aí a gente conseguiu convencer o casal ali a gente batizar na católica, porque na escola tinha um grupo de jovens e a gente queria frequentar esse grupo de jovens que era da católica. Aí me batizei ali, aí com o tempo, depois, quando eu tinha 18 anos, eu me casei, fui morar em Curitiba, e lá minha ex-sogra, ela frequentava a Assembleia de Deus, aí vai eu com ela e senti aquela emoção, e na hora quer aceitar Jesus, lá vai eu, aceitei a Jesus. Aí, passado o tempo, e já passei por várias mesmo, fui em várias. Aí foi em 2001 que o meu pai tinha voltado a congregar há pouco tempo, e eu fui com ele, voltei a congregar também, e me batizei na congregação. Então, se batismo salvo, eu estou garantida.
Estou mais do que batizada já. Está garantido. Mas daí, no começo foi muito bom. Não posso dizer para você que foi de tão ruim assim. Mas chega um tempo que começa, as contas não fecham e as coisas começaram a pesar, né? Nas condições dos meus filhos que foram crescendo, né? Eles eram tudo pequeno quando eu comecei a ir para a igreja, né? Agora, na última vez, né? E eles começaram a tomar outro rumo e aquilo, eu ia lá, a cobrança era tudo em cima de mim, entendeu? Como se a árvore má produz fruto mau e aquilo vinha. E, e a situação dos meus filhos, né? Que eu não escondo de ninguém, que eu tenho meu filho mais velho que é gay e a caçula que é lésbica, e aquilo começou a pesar como se a culpa fosse minha. E eu ouvia palavras de condenação, porque segundo a pregação lá dentro, só será salvo quem for batizado ali e permanecer firme e fiel até o fim. Tem tudo isso aí. Então eu chegava em casa, eu olhava para meus filhos, aquele olhar de amor, e aquilo foi me causando um combatimento, porque eu olhava para eles e falava, mas como? Será que eu sou maior que Deus? Porque eu não queimaria, não condenaria meus filhos. Como eu posso estar dizendo amém para tudo isso daí? Porque não posso acreditar que existe um Deus que irá fazer isso com meus filhos. Aí comecei a buscar e pedir a Deus que eu queria entender a verdade. E foi. A história é muito longa. Até em 2019, que tudo foi acontecendo e daí veio uma palavra que não se cumpriu, aí opa, essa daí não tem, porque lá são palavras jogadas ao vento, né? Então, você fica naquela, não cumpriu comigo, mas pode ter cumprido com o outro, né? Mas essa de 2019 foi muito clara, porque foi falado, ano que vem eu te espero na mesa da Santa Ceia. E eu fiquei o ano de 2020 esperando essa Santa Ceia, mas veio a pandemia, a igreja fechou e não teve Santa Ceia. Então, não teve nem para mim, nem para ninguém. Daí foi onde eu falei, não, então tem algo errado ali. E comecei a buscar a verdade. Foi onde Deus iluminou a minha mente e começou a me dar entendimento de que não tem nada a ver, e que dele não está dentro de templos, não tem nada a ver essas religiões, né? E por mais que a gente não queira falar mal, né? Não é falar mal no caso das pessoas que estão lá, né? Porque nós também passamos por ali, né? Hoje eu tenho entendimento assim, Bruno e Cileide, que eu acho que o sistema religioso, ele não é de todo ruim, para dizer bem a verdade para você. Para nós, funcionou como uma pré-escola. Porque quando você tem uma criança, você não pode já colocar logo no ensino fundamental, no ensino superior. Forjou o caráter, né? Forjou o caráter, né? Isso. Então, eu creio que é uma pré-escola, e daí você vai amadurecendo e as coisas ali já não te servem mais, não completa mais. Aí você Deus vem abrindo seu entendimento e você começa a entender a graça, que chega ao ponto também que as coisas vão deixando de fazer sentido muita coisa, então, porque você quer avançar mais e mais. Aí você começa a entender, né, que tem uns que falam aí que são defensores de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Muitos acham que é a palavra de Deus. Aí você começa a entender que, na verdade, não tem nada ali para nós. Tudo já foi, já cumpriu. Então, se você lê, é um livro histórico mesmo. No meu entendimento, eu sei que muitos não vão concordar, né? Mas, no meu entendimento, é um livro histórico, que tudo já aconteceu. Aí a gente acha assim, né? Porque nós estamos na graça, a graça está em nós. Chega a hora que se fala, não, a graça, nós não temos mais nada a ver com nada disso daí. Então, Efésios capítulo 2. Né? Efésios capítulo 2. Tudo já aconteceu o casamento, né, do noivo, já casou, e nós somos os filhos que estamos vivendo nesse reino eterno, em
novidade de vida, já nascemos com a vida eterna, né? Então, esse é o nosso entendimento aqui, né? E cada um tem o direito de pensar como quer, né? É verdade. É assim Irmã, que eu penso. amém. A forma como a irmã pensa é o certo mesmo, né? Eu estudei a Bíblia há muito tempo, e eu posso dizer que dentro de pouco tempo que o Criador foi me iluminando, ou seja, eu estudo a palavra desde os 10 anos de idade, e o Criador foi me revelando as coisas depois de velho. Essa é a grande verdade. Né? Por quê? Pessoal do YouTube, todos aí que vão ver essa live gravada, por que Deus faz isso? Porque a glória sempre tem que ser dele, né? E eu acho que ele precisava de mim ainda no sistema, né? Só que eu sofria muito também no sistema religioso, como a irmã Isa sempre falou, né? Mencionou aí, a conta não fechava, né? Eu lembro quando eu ia para a igreja, eu ia nas vigílias e eu ficava orando a Deus, pedindo uma pessoa para namorar, né? Deus me mostra uma pessoa certa. Misericórdia, gente, pelo amor de Deus, o mundo era tão vasto, né? Não precisava disso, né? Tanta gente no mundo, eu orando ali e eu ficava triste porque Deus não mostrou para mim a pessoa certa. Aí tem aquela fantasia, gente, meu Deus do céu, quanta fantasia, quantas pessoas que envelheceram nesse sistema religioso, né? E hoje se sente assim, poxa, eu queria ter entendido mais cedo, irmão Bruno. Talvez eu seria até mais feliz. Mas o Criador sabe de todas as coisas. E hoje, como diz a irmã Isa no canal dela, vamos viver a bênção. Isso aí é uma frase muito linda aí que a gente sempre ouve aí no canal dela. E agora a irmã Cileide, favorito do canal Favorito Júbilo, não é isso, irmã Cileide? Fique à O vontade para canal falar. Pode falar, Cileide Favorito, canal Júbilo. Júbilo. Isso. Como foi assim, irmã? Como você entrou no sistema religioso? Qual foi o motivo? Porque tem muitas pessoas que entram na igreja, uns por carência mesmo, e outros é porque tem medo de ir para o inferno, porque ouviu se dizer que tem que buscar o Senhor e vai para a religião. Geralmente a maioria segue essas religiões com medo desse suposto inferno. Mas o que levou a irmã Cileide a entrar no sistema religioso e depois o que levou a irmã a sair do sistema religioso? Eu fui criada na religião católica, né? Fiz tudo que se faz na católica, crisma, batizado, primeira comunhão. Era muito feliz, felicíssima, uma alegria muito grande. Mas aí comecei a ler a Bíblia, a curiosidade foi me levando àquela coisa, queria mais descoberta. Eu falei, está faltando algo. O que me chamou a atenção era sobre as imagens que tinha nas igrejas, e eu lendo a Bíblia falou sobre idolatria, que não podia. Eu fui em busca. Aí caí na Testemunha de Jeová, eu fui uma viajante de religião com a mochila nas costas. Aí eu fui na Testemunha de Jeová, comecei a estudar a Bíblia com eles, aí aquilo me incomodou, não é isso, e fui passando em várias religiões, e a que eu parei um pouco mais foi como chama, batista tradicional. Quando eu passava nas religiões, nas igrejas, com essas que se diz pentecostal, eu nunca gostei daquilo, eu achava que tinha algo errado, eu falo, não, não é isso. Aí eu sozinha, buscando, lendo a Bíblia, acho que Deus tocava ali no meu coração, eu lia, falava, não, Pentecoste não é isso, e eu fui. Aí a única que eu parei um pouco mais foi na Batista tradicional. Só que daí nessa pesquisa tudo, eu não estava bem em nenhum lugar, daí as pessoas falavam que era o demônio que não me permitia que eu ficasse lá, eu comecei a ficar angustiada, mas que diabo de demônio é esse? Que história é essa? Por que não para? Eu queria saber a verdade. Aí eu fui buscando, porque nada dava certo com nada, eu achava que não batia na Bíblia, eu não gostava daqueles pastores falando, pareciam uns políticos fazendo propaganda de eleição, aquilo me incomodava e eu continuei buscando, aí fui cair a entender aí a graça, a entender que o Espírito de Deus habita em nós,
que não precisava de nada daquilo, que eu não tinha que buscar Deus nesses lugares, nesses templos. Isso foi me trazendo uma paz, uma tranquilidade. Não faz muito tempo que eu descobri isso, mas estou já me sentindo maravilhada. Lógico que nem no seu caso aí, Bruno, vem aquele desejo de falar assim, mas por que eu não descobri antes? Mas Deus tem o tempo dele certo, né? O tempo que a gente ficou lá foi importante. Eu tinha muito amor para aqueles irmãos, eu fui de igreja em igreja, e cada igreja que eu fui, eu conheci novas pessoas, eu filtrei o que tinha de bom lá, mas realmente não é aquilo, não tem que dar dízimo, não tem que dar nosso salário lá, a gente tem sim que estar frutificando, ajudando o próximo. Se tiver um necessitado, você pode ajudar, você ajuda, mas ficar naquela escravidão lá. Cada momento que eu passei nessas igrejas, como eu entrava numa lá, eu tentava fazer o que eles falavam lá, em pouco tempo, mas eu tinha meus minutos de escrava em cada igreja que eu passei, e foi muitas, até chegar aqui onde eu estou. E hoje eu penso, que nem Bruno, você estava falando de encontrar uma pessoa amada, isso é muito lindo, isso mostra já que você é uma pessoa fantástica, que você tem interesse de algo bom, é igual algumas moças ou moça que está nesse sistema religioso, pensando em encontrar seu parceiro, encontrar a pessoa, isso já mostra que a pessoa tem um coração bom, que a pessoa é uma pessoa bom, que ela quer fazer o certo. Então, assim, quando ela entender que Deus habita em nós, que não precisa ficar nesses templos religiosos, aí ela vai frutificar mais esse amor que ela tem. Então, assim, tudo é válido, tudo foi muito bom, e hoje estamos aqui para poder estar respondendo aí, podendo passar para alguns irmãos, o que for de melhor que a gente foi entendendo. Amém, irmão Bruno? Amém. Pessoal, que já chegou uma pessoa aí, está assistindo aí a gente. Para quem entrou agora, pessoal, não esqueça de dar um like, se inscreva no canal e compartilhe a live para mais pessoas, tá certo? E a gente vai entrar num tema, né, do pecado, né? Pecado existe, homossexualismo, né? Vamos falar de homossexualismo. Tem muitas pessoas aí que perguntam aí, irmão Bruno, o que você acha das lésbicas, dos gays, né? Bom, eu não acho nada, pessoal. Essa parte aí de lésbica, de gays, acho que cada um tem sua vida. O que importa é que as pessoas vivem em amor. Mas, meu Bruno, eu vi lá no Apocalipse, que está escrito em Apocalipse, que eles foram destruídos. Exatamente, é o povo judeu. Não tem nada a ver conosco, né? Por isso que quando eu vejo uma pessoa perguntando, irmão Bruno, o que você acha do homossexualismo? Eu não acho nada. Ao morrer, o espírito volta para o Criador, porque o espírito volta para Deus. E sim, estava escrito isso mesmo na Bíblia. Por quê? Porque Jesus, ele veio para salvar os judeus. Eles estavam em pecado, né? Nós não temos pecado algum, pessoal, né? E na lei judaica não poderia ter um afeminado, né? Na lei judaica não poderia, né? E quem morreu sem Cristo, obviamente, que não acreditaram pela fé na graça em Cristo, aqueles não ressuscitaram. Por quê, irmão Bruno? Porque os espíritos deles eram mortos, porque eles obravam as leis de Moisés, né? E a irmã Isa, se ela quiser, ela pode falar mais sobre este tema. Irmã Isa, fica à vontade para falar sobre este tema aí, homossexualismo, sobre o pecado. O que a irmã acha aí? Será que existe hoje pecado? Né? A irmã fica à vontade para falar sobre este tema. Fica à vontade, minha irmã. Tá. Irmão Bruno, eu preciso te corrigir aí no homossexualismo, porque quando eu fui fazer o vídeo, o meu filho falou, mãe, como que você, mãe de um gay, me fala isso? É homossexualidade. Porque homossexualismo soa como se fosse uma doença, tudo que termina em ismo. Foi isso que o meu filho falou, e como ele vai assistir, depois ele veio me corrigir. Então, a gente vai aprendendo, né? Quando você vive aí nesse meio, nesse mundo aí, você aprende. Então,
E sempre eles vão acrescentando uma letrinha, né? LGBT, agora já vai surgindo umas letrinhas a mais aí. Mas no meu entendimento é isso aí mesmo que você falou, Bruno. É difícil, as pessoas nos julgam, né? Como herege, apóstata. Mas ou você crê no que está escrito ali, ou você não crê. Então, para quem crê no que está escrito, não existe mais pecado, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se ele tirou, está tirado. Então, não faz sentido a gente falar, né, que ainda estão em pecados. Eu sei que muitos vão, né, discordar, mas eu creio assim, na obra consumada, que tudo foi consumado. Então, não tem que ficar. Outra parte que eu estava meditando, né, Deus falou, dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas isso era tudo deles, daquele povo, né? Ele fez a primeira aliança com eles, né? Depois ele fez a segunda aliança, que a gente muitas vezes até estava falando no começo, até nos meus vídeos, eu falava como se isso fosse para nós, né? Depois desses dias, né? Estabelecerei uma nova aliança com o meu povo, escreverei a minha lei na tábua de carne do seu coração. E a gente estava se incluindo nisso daí. Daí, esses dias, não faz sentido. A primeira aliança foi para eles, a segunda também foi para eles. Então, nós não temos nada a ver com essa história, gente. Isso é libertador. Libertador. Sim, existem os gays hoje, né, as lésbicas, mas para Deus, ele já não se lembra mais, ele já não se importa mais. Então, se a gente está se cobrando de alguma coisa, a gente está se cobrando, porque ele já espiou. Ele já espiou, já aniquilou. Então, não existe mais. Eu creio que ainda é ele que permite a nossa consciência, às vezes, nos acusa de alguma coisa, para não ficar totalmente uma libertinagem, uma balança, um equilíbrio. Assim eu entendo. Eu creio que essas pessoas hoje que são... Eu sei que muitos vão falar que eu estou defendendo que é porque são meus filhos, mas é tudo de Deus. Na carne são homossexual, lésbica, na carne. Mas o Espírito é de Deus, volta ao Pai. Assim, como o pó volta ao pó, volta a Deus que deu. Agora, o que vai sobrar para condenação, que é né? Se a carne volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu, vai sobrar o que para condenar, então? Para queimar nesse tal de inferno aí que eles criaram aí. Então, não dá para entender. No meu entendimento, gente, é só viver a bênção mesmo, viver nesse reino eterno, que nós já nascemos nele, né? Tem alguma pergunta aí que eu não estou conseguindo? Isso, tem o irmão Ronaldo Adriano, ele falou assim, incrível assunto, irmão Bruno, o povo precisa se interessar mais e adquirir conhecimentos, bênção pelo canal, continua o ensino, alegrando a Deus, iluminando, né, a mente dos sábios. Olha, isso aí a Glória frase... a Deus, né? É por isso que eu falo sempre no meu canal, pessoal, tem muita gente iluminada, eu fico muito feliz, porque tem canais aí, que o pessoal entra e já fala, já chegando, quebrando tudo. No meu canal não, tem muita gente com um entendimento de um nível de consciencial muito alto. Irmã Cileide, a irmã fica à vontade para falar sobre este tema, o que a irmã acha aí, segundo o entendimento que a irmã adquiriu ao longo do tempo, do homossexualista. Homossexualismo, né, Isa? Como que é? Homossexualidade. Homossexualidade. Vamos. Vamos aprender. Eu acho que, assim, que a gente tem que respeitar, né? Eu tenho muitas amizades, sempre trabalhando, amo essas pessoas, né? Amo eles de paixão, não vejo diferença, né? Como eu já disse,
eu olho as pessoas como se fosse um bando de vagalume, tudo aquela luzinha, eu olho pelo espírito da pessoa. Então, assim, eu tenho amigos, colegas de trabalho, sobrinho, eu não tenho, são pessoas, não me importa a opção sexual dessas pessoas, e creio que para Deus também não. Só que, porém, não significa que a pessoa vá não vai ter um nível, um respeito, uma postura, um comportamento, né? Porque o que está pegando hoje em dia sobre esse assunto da homossexualidade, eu posso falhar aí, porque homossexualismo, homossexualidade, assim, as pessoas, por exemplo, é legal um casal, um hétero, se agarrando, rolando no meio da rua? Não, não é legal, não é, gente? Então, da mesma forma, homossexual rolando por meio da rua também não é legal. Então, o que acontece? As pessoas estão com libertinagem muitas vezes, isso independente do sexo. Então, o que acontece? Tem casal, tem pessoas que ela não se dá o respeito. Então, se está num comportamento inadequado, se for chamar atenção, falar aqui não pode tal, isso, aquilo, a pessoa vai falar, é discriminação. Não, não é discriminação, gente. Acho assim, postura é tudo na pessoa, independente da sua opção sexual. Tem seu parceiro, sua parceira, ótimo, mas postura, não precisa estar mostrando para todo mundo. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, qual que é a sua opção sexual. Não precisa estar mostrando. Vai viver tranquilo, viva sua bênção, frutifique o amor, mostre o amor através de vocês mesmos. Então, assim, a malpostura, independente da opção sexual, é feio. Por exemplo, tem uma criança lá de 2, 3 anos, não tem muita noção. Vê um casal lá, seja hétero ou homossexual, com aquela postura, se agarra, se beija, a criança não vai achar legal aquilo. Então, assim, não é questão de postura, para tudo tem o seu lugar. Mas Deus não está ligando para isso, para sua postura sexual. Isso também não significa que você tem que arrumar um parceiro aqui, um parceiro lá. Tenha lá, é um conselho que eu dou ali no que eu tenho aprendido. Tenha lá seu parceiro, viva a sua vida, cuida da sua vida. Ninguém tem nada com isso. Eu tenho vizinhos, tenho os amigos, são pessoas maravilhosas, frequentam a minha casa, a gente sai junto, maravilhoso. O que eu tenho com a opção sexual deles? Eu tenho com a postura dele, o caráter dele e o comportamento dele. É meu amigo, é gente boa, e eu vejo tudo como luz. Deus não está se importando com isso, com o que você faz com a sua vida sexual. Isso essa liberdade, porém, sem libertinagem, que é totalmente diferente. Amém, irmãos? Amém. Tá sem voz. Tá sem voz, Bruno. Voltou. Agora chegou. Vamos ver aqui os comentários aqui. Irmão Jonas, ele colocou aqui: abraços, meus irmãos. Acabamos agora a nossa reunião em Cristo. Aqui em casa, abraço a todos. Isso é bacana, irmão, aí, colocando aí também esse comentário, porque tem irmãos do sistema religioso que acham que nós que saímos do sistema religioso, nós não se reunimos. E a gente podemos se reunir também, pessoal, é normal. A pessoa se reunir, né, adorar o Criador, né, porque nós somos seres espirituais, né? O pecado, ele não existe, tá, pessoal? O que eu vejo ao longo dessa vida que eu vivo hoje? Hoje, pessoal, eu vejo que todo ser humano, ele sempre procurou Deus, independente de tudo. Ele sempre procurou Deus, até mesmo o ateu. Só que o ateu, ele é mais racional, então ele foi em livros. E tem livros que não batem com a Bíblia, porque a Bíblia também foi mexida. Então, quando ele vê isso, se depara com isso, ele acaba falando assim: Deus não existe. Mas, na verdade, existe uma sede do Criador no coração de todos, né? Quantas das vezes, esses dias mesmo,
né? Eu acredito que todos vocês também escutam músicas seculares, mas às vezes dá aquela vontade de escutar um louvorzinho, uma adoração, e a gente sente aquela vontade de se conectar com o Criador, né? Quantas pessoas é assim? Isso eu vejo também com outras pessoas também, que eu vejo escutando música secular, aí de repente eu coloco um louvorzinho lá, a pessoa fala assim, esse louvor é lindo, hein? Esse louvor, eu chego, sinto uma coisa gostosa, né? Mas por que isso, pessoal? Porque nós somos seres espirituais, né? O ser humano, ao longo do tempo, ele sempre quis buscar a Deus, né? O problema é que quando a gente entrou na religião, a religião ela começou a trazer várias bagagens para você praticar e que no final não deu certo, né? E no final de tudo você começou a ver Deus como um Deus carrasco, né? Olha, você pratica isso daí, se caso você não praticar, você vai para o inferno, né? Chegou tempos da minha vida que eu não queria saber nem de Deus, né? Porque foi me apresentado um Deus maluco que joga no inferno, que vai queimar, né? Que vai queimar eternamente. Olha, gente, pelo amor de Deus, meu pai, eu fico me perguntando como as pessoas elas conseguem acreditar nesse tipo de coisa, né? Olha só, imagina Deus jogando um filho dele eternamente para ser queimado. Aí vai uma pergunta: nós que somos seres humanos e tem as nossas falhas, nós jogaríamos os nossos filhos no fogo eterno? Não. Não, pessoal, não tem como, né? E tem uma parte lá na palavra, no Velho Testamento, que fala assim: eu, eu vos aborreço porque houve entre vós, Israel, que vocês estão jogando bebês para ser queimado a Moloque. Então, ou seja, quem pedia esse tipo de sacrifícios eram os deuses pagãos, eram as crenças de deuses pagãos. Como Deus ia fazer a mesma coisa com o povo de Israel lá no ano 70? Quando fala de inferno e fogo eterno, está falando de destruição eterna, porque o Apocalipse ele é um livro simbólico. Os pastores pegam esse versículo e jogavam para a igreja, dizendo que quem morrer sem Cristo vai morrer, vai para o inferno e vai queimar eternamente. Misericórdia, gente, pelo amor de Deus, onde que está isso daí, né? Onde está o amor? Aí no outro dia eu perguntei isso para uma pessoa, ela falou assim, mas Deus é amor, mas é justiça também. Eu falei, então é justo a pessoa viver 70 anos de idade e queimar eternamente, pagar por um erro? Então, assim, tá vendo que a conta não bate? Então, assim, tem que saber ler as escrituras, tem que pedir para o Criador ensinar, né? Porque é só Deus que dá o entendimento, né? Alguém gostaria de falar sobre este assunto acerca do inferno? Pode falar, fica à vontade aí. Eu quero falar. Quero Pode dar falar, um abraço aí para o irmão Jonas, um abraço a todos que estão acompanhando aí. E essa parte do inferno é uma parte que muito me causou muita aflição mesmo dentro do religioso, porque eu, né, eu olhava as pessoas, eu sentia amor, mas segundo as palavras que eu ouvia, a pregação que eu ouvia, era um Deus vingativo. Então eu ficava pensando, mas não faz sentido Deus criar esse ser diabo que eles dizem aí para ficar, gente, perseguindo. É a mesma coisa que você ter uma criança, né, que o seu filho, e você jogar ele na jaula de um leão ali, ficar sabendo que o leão vai fazer mal para o seu filho, por que você jogou ele lá? Daí eu ficava pensando, meu Deus, mas por que Deus não destrói esse ser logo de uma vez? Eu ficava imaginando aquele Deus lá, sentado no trono, até de braço cruzado, e só olhando os filhos dele se ferrar, né? E aqui vai, e ele faz uma laçada para um aqui. Aí, né, porque segundo o entendimento da religião é isso, né? A pessoa se batiza ali, se converte, aí vem o diabo e arma aquela cilada lá e bota aquele prato, né, que eles dizem, né, para a pessoa cair. Eu fico, mas e Deus vê isso aí, não faz nada, mas é estranho, isso aí não está certo, porque se realmente
né? Ele está vendo que esse diabo está afetando os filhos dele, não seria mais fácil ele destruir esse diabo logo de uma vez e deixar os filhos dele em paz? Mas qual o sentido de você ter um filho que você diz que ama e ver seu filho sofrer e não fazer nada? Aí você lê a Bíblia e fala, mas qual o pai que o filho pede, né, pão, ele dá uma pedra, ou pede, não sei o que, dá uma serpente, né? Tem essa parte aí, né? Qual pai faria isso? Muito mais Deus. Eu falo, mas então, segundo o que está dizendo ali, Deus não faria, né? Aí tem a parte também que fala que, ainda que uma mãe abandonasse seu filho, eu jamais te abandonarei. Aí, de repente, a igreja vem dizer, no caso, né, que a pessoa cometeu um deslize e Deus já riscou o nome dele do livro da vida, ficava assim, meu Deus, tem conta que não fecha aí, a conta não fecha mesmo. E você começa a buscar, mas eu acho que tudo é de Deus, porque você com isso, você começa a buscar a verdade, né? Porque as coisas vêm porque a gente buscou também, né? E esse entendimento. Não é merecimento nosso, não é. Mas a gente teve fome e sede de justiça, né? Então, eu creio assim também, que pensei que esse reino, para mim, ele foi tomado à força, porque eu lutei muito para chegar aqui. E muitas vezes, quando eu falo alguma coisa, a pessoa vem me refutar, eu nem me abalo, porque eu sei o que eu passei para chegar até aqui. E esses dias eu estava vendo uma mensagem de um irmão aí, que ele falou que a árvore, quando ela cresce muito, pode ter certeza que a raiz dela foi fundada no inferno, no sentido assim, no sofrimento mesmo. Então, se hoje eu estou nesse patamar, eu sei o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. Não foi assim, tudo de mão beijada, não foi fácil, não, porque é muita luta que você passa dentro da igreja, muito combatimento. Aí você tem duas opções, ou você fica lá e só diz amém para tudo, e deixa tudo acontecer, ou você vai em busca, né? E corre em busca da verdade, porque eu não poderia ser assim tão egoísta de chegar lá todo dia e ouvir que meus filhos iriam ser queimados e eu dizer amém, amém. Não. Chegou ao ponto de eu dizer, não, se existe céu para mim e para os meus filhos não, então eu rejeito. É que Deus que eu ficava, Deus me perdoe, mas eu rejeito. Segundo a palavra diz, né, que não pode amar mais os filhos do que a mim. Mas no meu entendimento, não estava nada certo. Então, se Deus há de me condenar por amar, eu serei condenada, mas eu vou amar meus filhos do jeito que Deus colocou assim, porque eu sei o que eles passaram, é só quem está junto ali, né? E eu sempre pensei, é muito fácil um pregador, um pastor, seja lá quem for, pregar condenação na vida de um gay, de uma lésbica, de um bandido, de tudo, quando não é um filho dele, né, que está na casa ali. É tão fácil você falar isso, né? Esses dias alguém veio, viu a minha bandeira aqui num vídeo, né, aí falou, pela bandeira aí atrás eu vi que você defende alguma causa. Eu não defendo nada, respondi, eu defendo o amor incondicional. Aí a pessoa respondeu, é fácil você defender quando é alguém da sua família. Eu falei, muito pelo contrário. É fácil você acusar, pregar condenação quando não é na sua família. Eu falei, eu amo os meus e tenho os agregados que me consideram como mãe. Então, não vejo assim. Eu vejo que é mais fácil você atirar pedra no quintal dos outros, né? Mas é tão mais fácil você falar quando você não sabe o que é sentir a dor, né? Eu posso falar porque eu sei o que eles passaram. Então, eu posso falar. Eu posso falar porque eu sei das pedras no meu sapato e eu tive que percorrer uma longa jornada. Então, no caso, quem tem o filho nas drogas pode falar do que é sofrer com isso.
né? Quem não tem, então, que atire a primeira pedra, né? Então, é assim que funciona, né? Mas esse inferno é só criação mesmo, na cabeça das pessoas que não chegaram ao entendimento ainda, né? É isso mesmo, irmã Isa. Pessoal, em Gênesis, já vou mandar para a irmã Celeide falar também, comentar sobre esse assunto, se ela quiser também. Mas eu quero dar um comentário em cima do que a irmã Isa falou. Em Gênesis, mostra, todo mundo já sabe, é clássico, né? Todo mundo já leu o capítulo de Gênesis, quando Adão comeu do fruto do bem e do mal. Quando ele começa a comer do fruto do bem e do mal, eles adquiriram o certo e o errado, né? Quando eles viram o certo e o errado, se envergonharam e viram que estavam nus, né? Olha, não é algo de se pensar? Quer dizer que estar nu era errado? Talvez não. Para Deus não, mas com conhecimento do bem e do mal, se tornou errado, né? O que o Criador queria passar? Que nós nunca conseguiríamos suportar ter esse conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Só Ele tem um poder da dualidade, da luz e trevas ao mesmo tempo. Só Ele consegue suportar. Por isso que eu vejo que ao longo do tempo, Deus, Ele quis e Ele ainda quer destruir, você que está me vendo agora, Ele quer destruir o teu ego, tá? O teu ego é o próprio Satanás. É ele que se opõe às pessoas, tá? Esse negócio na política que tem de esquerda, direita, é para brigar. Depois, no final de tudo, os políticos tá tudo amiguinho. Até o Cabo Daciolo fala sobre isso, né? Esquerda, direita, o certo, o errado, entendeu? Aí fica a pessoa, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. E no final de tudo, pessoal, tá todo mundo desconectado. E no reino de Deus, no reino do Criador, ele nos criou para amar uns aos outros, né? O pecado, pessoal, ele não existe. Aí tem muitas pessoas que me perguntam, irmão Bruno, se o pecado não existe, então eu posso estuprar? Aí eu faço uma pergunta, por que você me pergunta isso? Porque tem pessoas que é maluco. Eu falo isso bastante no meu canal, eu não entendo a mentalidade dessas pessoas. O estupro, enquanto a outra está se alegrando, a outra está sendo destruída na mente. Então, olha só, já não é o caso do homossexualismo, porque o homossexualismo, os dois estão conseguindo viver a vida a dois, né? Então, assim, é diferente, ninguém está matando, roubando ali. Ali estão amando uns aos outros, né? E muitas pessoas, pessoal, se escandaliza, né? Bruno, você é a favor? Eu não sou a favor nem contra, pessoal. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. O que precisa as pessoas ter é amor. E é o que falta, né? E na igreja a gente não via amor, porque só via, ó, faça isso, faça aquilo, né? Esse certo e errado não existe, tá? Não pode existir nas nossas vidas, porque senão a gente vai acusar o próximo, né? A gente não podemos ser Deus, né? O próprio Criador nos ensina isso em Gênesis. Quando Adão viu que ele estava nu, ele logo ficou com medo e depois, ao mesmo tempo, ele começou a arranjar palavras para falar para Deus porque ele estava se escondendo, a tal ponto de falar, não fui eu, não era porque eu estava escondendo porque eu pequei, é porque a mulher que tu me deste. Então, é aquela tentativa de se justificar, sabe? Foi assim na religião. Na religião a gente estava se tentando se justificar, né? Até que Cristo vem e nos ensina a viver a árvore da vida, né? Hoje, o que tem de errado hoje? O que podemos falar que é errado? Estuprar, roubar, destruir, sequestrar. Tudo aquilo que faz mal ao próximo. E é simples a mensagem. Não precisa ser a fundo disso, né? O que acontece quando a pessoa está sendo morta por outra pessoa? Alguém já viu uma pessoa sendo morta? É horrível, né? O que acontece com uma pessoa sendo estuprada, uma pessoa sendo sequestrada? Aquela pessoa na alma dela, ela pega um trauma tremendo, né? Então, assim, isso mostra que é errado isso daí. É um pecado contra o próximo, porque o pecado em si, de iniquidade,
não existe, porque pecado na época era pecado de iniquidade. Era pecado, né, contra Deus. Por quê, irmão Bruno? Porque Deus instituiu para o povo judeu as leis, e quem não praticasse essas leis pecava contra Deus. E o Espírito morreu. Estavam mortos. Aí Jesus, sabendo disso, ele desceu do céu e falou o quê? Vou matar toda essa cambada aí que pecou. Lógico que não, pessoal. Ele veio com amor. Ele veio salvar. Ele salvou até a prostituta. A palavra do Criador vai nos dizer que quando pegaram a prostituta no ato de adultério, os fariseus não via a hora de condená-la, né? E eles, todos afobados, né? Ele começou a desenhar ali no chão, enquanto eles queriam a resposta imediata, a forma também de Deus mostrar para todos aqui que ele responde na hora dele, porque ele é soberano, e é nós que temos que se adequar ao Criador, não o Criador se adequar a gente. Por quê? Porque ele não tem ego, por isso que toda a glória tem que ser dada a ele, né? E não a nós. Quando o pessoal lá estava querendo destruir a prostituta, viu que ele estava desenhando, eu posso até imaginar todo mundo assim olhando, né? E na hora todo mundo presta atenção só nele, na hora que ele fala, pega, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E uma coisa que eu acho lindo, que ele olhou para a prostituta e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê Moisés, mulher? Cadê Moisés que te acusa? Cadê as leis? Aí falou assim, ninguém me acusou. Falou assim, nem eu vou te acusar, mulher. Vai e não peques mais. Por quê? Porque eles estavam na lei ainda. Se ela pecasse de novo, ela ia morrer, né? Aquela mulher, pessoal, ela creu em Cristo, né? Todos aqueles que creem em Cristo, até fazendo, exemplo, coisas erradas, seriam salvas. A gente vê em Coríntios, quando um filho acabou fazendo sexo com uma madrasta, né? E Paulo falou assim, vamos entregar esse jovem a Satanás, porque ele entregar ao povo os fariseus, para que pelo menos o espírito dele venha a ser salvo no último dia. Por quê? A intenção de Deus é salvar o espírito, né, daquele povo naquela época. Ele pecou, irmão Bruno? Pecou. E contra a lei de Moisés também, porque ele estava pegando a mulher do pai, né? Só que Paulo deixou bem claro, vamos entregar a vida dele a Satanás, entrega as paixões da carne, para que pelo menos o espírito seja salvo, porque ele cria em Cristo, né? E hoje, irmão Bruno, o que acontece com a gente hoje? Nós não estamos no conceito de perdição, nem de salvação, né? Hoje, eu não faço mal ao próximo, não porque eu vou para o inferno. Eu não faço mal ao próximo porque eu entendi que é isso que o Pai quer de nós. Eu entendi que no reino de Deus não existe menor nem maior. Por isso que ele lavou os pés de Pedro, né? Porque na época era comum lavar os pés, eram os servos que lavavam os pés, né? Jesus, vendo isso, ele fez o quê? Pedro, me dá seus pés aí. Aí Pedro falou, não, imagina, você é rabi, isso aí é coisa de servo para fazer, é de escravo. Aí ele falou, você não entendeu ainda. O reino de Deus não tem ninguém menor nem maior. Quem quiser ser o maior vai ter que servir os outros, né? Então, aí ele entendeu a mensagem, Pedro, ou não entendeu, ele falou, então lava o meu corpo inteiro, né? Ele ainda não estava entendendo ainda, porque Jesus estava se humilhando, né? Sendo o Filho de Deus, ele podia matar todo mundo na hora que ele quisesse, ele tinha o poder de matar todo mundo ali na ira, mas ele veio salvar, né? E obviamente teve sim o joio na época. Quem era o joio, irmão Bruno? Era os fariseus que não criam em Cristo, né? Alguns dizem que nem possuía o Espírito, porque quem possuía o Espírito acreditou naquilo que Jesus pregava. Aqueles que não criam iam morrer mesmo, né? Por isso que ele falou, aquele que não crê em mim, né? Eu não digo que vai ser, já está condenado, porque não tem como eu vou ressuscitar uma pessoa que não crê em mim, né? E hoje nós não estamos nesse conceito, porque nós estamos no conceito de perdição,
nem de salvação. Somos filhos e ajudar o próximo. Ao morrer, a gente volta. E a irmã Cileide pode falar aí, fica à vontade, irmã Cileide. E pode falar também o que a irmã expôs aí também, a opinião. Ô, Bruno, tá dando interferência no seu áudio aí. A irmã não ouviu? Tá agora? Ouviu, mas tá dando uns chiados, né? Umas interferências. Começou agora a chiar. E agora? Agora sim. Acho que é o ventilador que soltou aí. Eu desliguei o ventilador. Então não é. E agora desabou o vídeo? É como se tivesse algo soltando. Deixa eu ver aqui. E agora, tá? Parou? Não. Parou. Vamos ver. Parou? Parou. Pronto. Ah, Não, eu acho que é o... Voltou agora. Eu acho que eu vou tirar o fone, então. Acho que é o fone. E agora, tá ouvindo? Tá melhorou. ótimo agora, tá outra coisa. Ah, então era o fone. Você tá eu sempre tento... Agora eu tô ouvindo vocês. Irmão Jonas então colocou tá assim... Amém, abraços, inferno é um conto de fadas. Muito maldoso, uma historinha de muito mau gosto da demoníaca dos homens. Isso é verdade. Porque inferno é sepultura, né? Aí tem gente que me pergunta, irmão Bruno, e o rico e o Lázaro? O rico e o Lázaro era uma parábola, pessoal. Parábola é uma metáfora, é uma história metafórica para ilustrar algo que Jesus queria trazer. O que Jesus queria trazer no rico e o Lázaro? Que o rico, tendo muito dinheiro, via Lázaro, né, mendigando na frente da sua casa e nem para, né, abençoar o próximo, né, que estava ali na frente da casa dele. Imagina um rico vendo um cara comendo lixo e não fazer nada, gente. Pelo amor de Deus, uma pessoa dessa precisa de Cristo urgente, né? Precisa entender o que é Cristo, o que é ser do reino, porque essa pessoa não entendeu ainda, tá com o ego do diabo dentro dela ainda, né? E era isso que ele estava falando. Por isso que ele falou: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Por quê? Porque ele era rico? Não. É porque ele, sendo rico, só pensou nele, né? E pedirão a sua alma. Eu acredito, pessoal, que eu acho que naquela noite aquele homem ia morrer porque alguém ia matar ele. Que geralmente quem é ricão aí faz umas coisinhas erradas aí, né? Para chegar na riqueza aí, né? Aí, com certeza, era um cara muito ruim e alguém ia matar ele naquela noite. Por isso que Jesus falou: louco, pedirão a tua alma, né? E hoje, irmão Bruno, hoje fica tranquilo, pessoal, ninguém vai pedir sua alma. Ao morrer, o espírito volta para o Criador, e esse é o propósito do meu canal Verdade Certa, é libertar a mente, deixar a mente mais aberta, né? E tirar esse mal, esse negócio de inferno. Quantas pessoas eu conversei? Teve um dia, irmã Isa e irmã Cileide, eu conversei com uma pessoa católica e era engraçado demais. Ele olhava assim para as pessoas que estavam na rua, né? Que estavam numa fila esperando. Aí tinha umas meninas e uns jovens lá, tudo na fila esperando comprar uma pizza, né? Aí tinha uma música eletrônica, né? Aí ele, olha, misericórdia, olha, música eletrônica. Aí eu olhei assim pro lado dele, assim, eu falei, misericórdia, esse cara tá muito perturbado. Aí ele começou a falar sozinho, e depois começou a falar comigo. Falei, isso daí, ó, tá vendo? Por isso que o mundo não vai pra frente, cara. É prostituição pura. Eu falei, mas, ô irmão, mas eles só estão dançando ali enquanto tá esperando, eles não estão fazendo nada de mal. Por que você pensa nisso? Eu falei que isso daí induz a prostituição, irmão, e tal. Eu falei, misericórdia. Aí ele falou assim, olha, só de olhar, a gente até peca. Que ele tava falando que tava cobiçando as meninas, né? Aí eu falei, meu Deus, cara, como sua mente tá um inferno. Misericórdia. Não pensa assim. Aí eu tive que explicar, ó, o pecado não existe. Esse sentimento que você olhar para uma pessoa e desejar, isso é natural, isso é na natureza. É lógico que você vai se controlar, se você é casado, né? Tem que se controlar em tudo, tem que respeitar a tua esposa. Mas quando a pessoa é solteira, é normal olhar para uma pessoa, a mulher desejar o homem desejar a mulher, né?
E por que o pessoal falou isso? Porque a religião, ela acabou com a mente dos brasileiros, entendeu? E eu não sei se tem coisa que eu posso falar hoje aqui, mas tem coisa que se eu for falar aqui, tem gente que sai até do ar aqui e vai embora, entendeu? Dá dislike, irmão Bruno falou um negócio esquisito, vou embora, aí, entendeu? Fica nervoso, né? Mas eu vou deixando mais para frente, eu vou vendo o pessoal que está assistindo meu canal, vou ver se eles estão com a mente iluminada, como o irmão Bruno aí, também, né, do canal Mente Iluminada. Inclusive, hoje eu vi lá que ele está refutando uma pessoa aí, né? Uhum. E eu achei interessante. Por que eu achei interessante? Porque quanto mais a gente lê as escrituras, mais a nossa mente vai amplificando. E quem tiver ficando para trás, a gente vai identificando. Esse cara tá falando coisa errada aí, né? E é na hora que a gente vai crescendo na consciência e também no amor. Irmã Cileide, fica à vontade para falar, minha irmã. Fale bastante. Eu quero mandar um abraço ali para o nosso irmão Jonas, né? Será que ele mandou lá, que o pessoal estava pedindo lá no grupo o link? Não, será que ele mandou? Então, sobre esse assunto aí que tá aí o inferno, muito eu pensei sobre isso, né? Que a gente ia na igreja lá, nas igrejas que eu fui, aí você vê, né? Primeiro que eles começam já apontar como se aquele vai para o inferno, aquele não vai, aquele está salvo, aquele não está salvo. Começa aquele julgamento. Aí eu comecei a pensar, mas que coisa? A pessoa é de Deus, depois ela é do diabo, depois ela volta para Deus de novo, mas Deus fica nessa guerra com o diabo, porque a pessoa está ali, pediu perdão, é de Deus. Aí vai numa festinha ou dá um deslize, é do diabo. Aí eu comecei a pensar, mas o Deus maravilhoso, jamais ele vai ter que guerrear com o diabo por alguma coisa. Aí eu vi, gente, o que é de Deus. Quem é o diabo que o sistema religioso criou para tirar alguma coisa de Deus, gente? Que Deus é esse que esse povo serve? Que Deus é esse que esse povo acredita? Deus fraquinho? Não, gente. Que chega um diabo, uma mitologia de chifre que inventaram, vai lá e tira o que é de Deus, né? Que Deus fraquinho é esse? O Deus que eu creio não é fraquinho, não. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele tem amor, ele não fica nesse julgamento mesquinho, ele não fica julgando essa situação e não fica guerreando com criatura mitológica nenhuma. Ele é onipotente, ele é dono de tudo, ele criou tudo, ele é maravilhoso. A hora que vocês entenderem a maravilha desse Deus, vocês vão ver a paz que vocês vão ter. Esquece esse diabo que vocês inventaram. Nisso, mas então quer dizer que pode fazer tudo o que quiser? Não, não é isso. Vamos ter senso, vamos ter liberdade, diferente de libertinagem. Vamos ter amor ao seu irmão. Faça para o próximo o que você gostaria que fizesse para você. Você quer ser maltratado? Não, não quer. Então não maltrate o seu irmão. Você quer ser violentado? Não, não quer. Então não faça isso com o seu irmão. Simples assim. Deus é maravilhoso, criou tudo e não está guerreando com esse diabo que inventaram, não. Viu, meus queridos abençoados? Amém? Amém. Ao pessoal, irmão Valdeci Cândido colocou boa noite, amados irmãos. O pessoal pode colocar perguntas aí. O irmão Jonas colocou para a gente estar lendo 1 Coríntios capítulo 5. Está escrito essa passagem, irmão Bruno. Alguém está com a Bíblia aí? Sim. Aí, próximo? Não sei longe. Não. Não? É que a gente não pensou em ler a Bíblia hoje, aqui. No caso, a gente colocou para conversar mesmo, né? A gente colocou o bate-papo para ler. Pessoal, quem está assistindo o canal pode fazer perguntas, tá? Mesmo que seja perguntas bem fortes, não tem problema não. Aqui o canal aqui é para responder mesmo, porque tem gente que tem dúvida. Esses dias aí eu vi num canal do irmão Caio Fábio, não sei se vocês conhecem. Gosto muito. Teve um jovenzinho
que ele começou a perguntar para ele se era errado, coitado. Eu não sei se eu falo aqui. Se é errado lá com a mão, todo mundo já sabe, né? Ah, O tá, tá. jovenzinho. E ele estava Captei. sem paz, né? E eu achei muito bonito a forma como o Caio Fábio conversou com ele. Ele falou assim, meu irmão, o que está acontecendo? Você está com problema na mão? Você está fraco? Até brincou, né? Você está fraco, né? Eu acredito que quem está com problema é quem tem uns 90 anos de idade, que já não tem mais como, né? Mas quem tá novinho tá tranquilo. Aí ele começou a passar aquela pacificação na mente daquele jovem. E eu achei interessante, porque isso é uma grande verdade. Quantos jovens, pessoal, principalmente na igreja, eu lembro que teve pastor que falou assim: olha, se você for fazer isso, olhe para uma caneta. Eu falei, misericórdia, como assim? Tá bom, né? É uma coisa esquisita. Aqui, pessoal, eu falo coisas abertas assim mesmo, tá, pessoal? Meu canal aqui é chumbo grosso. Quem estiver escutando é isso mesmo. E por quê? Porque isso tira a paz das pessoas. Quantas pessoas sofreram ao longo do tempo, achar que isso é errado, isso é coisa da natureza. Assim como o ser humano, ele tem vontade de comer, beber, ir no banheiro, né? Então, tanta coisa que a religião foi colocando, chegou uma hora que não sobrou mais nada. Não pode ir para uma festa, não pode dançar, não pode escutar música, não pode mais. Eu falei, então, para que viver? Chegou uma hora que não teve mais, não fez mais sentido, né? Eu falo isso que tinha muito jovem que conversava comigo e eu falava isso, falei, cara, mas nada pode, é esquisito. Então, a gente nasceu só para buscar essa suposta salvação que nunca chegava, porque era uma salvação que não chegava. Eu cheguei na igreja evangélica e o pastor falou assim, ó, você tem que aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Aí eu falei, agora eu tô legal? Ele falou, agora tá Não. legal. Aí ele falou, agora tá legal. Aí eu falei Agora assim, tá certo. segui. Mas você tem que ir pra igreja. Aí eu falei, tem que ir pra igreja. Mas direto assim, direto. Aí e depois ele falou assim, aí agora você tem que se batizar, fazer o discipulado. Eu falei, meu Deus do céu, tá certo. Aí eu fiz discipulado, batizei e tal. Apesar que a Igreja da Graça não tinha muito isso, discipulado, só nas outras igrejas. A da Graça já foi só uma explicação rápida. Aí eu me batizei na água gelada, misericórdia, água gelada, meu Deus do céu. Eu também. Aí me batizei, aí eu fiquei todo feliz. Eu falei, meu Deus, eu sou de Deus agora, eu sou salvo. Né? Aí eu fico perguntando, eu fico achando isso hoje, eu começo a dar risada de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, como eu posso, como eu Ô, consegui acreditar Bruno, nessas coisas, ô, né? Bruno, Aí e o depois, oi, encontro, e o encontro de jovem era só no sábado para não poder ir para balada. isso, desse jeito. Isso era controle, gente, era Era. controle para controlar os jovens. E tinha um pastor lá que ele falava assim, olha, eu não quero ninguém namorando, espera no Senhor. Mas não é isso, não era esperar no Senhor. Ele queria que os jovens ficavam trabalhando para a igreja, para que não tivesse tempo para namorar e depois casar e depois não ter tempo para ficar ali abordando mais jovens lá para a igreja. Essa era a grande verdade. Eu entendi isso depois, né? Mas na época era todo mundo lá esperando em Deus, né? Inclusive, eu cheguei a conversar com pessoas que gostava de uma pessoa, essa menina não sabia que ele gostava dela, e eu falei assim, você está esperando o quê para ir lá? Eu falei, não, estou esperando Deus falar comigo, se é para ir, para Deus mostrar para ela. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, você acha que um anjo vai vir, um anjo Miguel, vai chegar nela e falar assim, minha serva, meu filho tá te querendo, vai lá, ele quer conversar contigo. Então são coisas, pessoal, na igreja que fantasia muito, né? Aí eu lembro também que quando eu comecei a me batizar, aí tinha aquela de dizimar e de ofertar. Quem não dizimasse, quem não ofertasse, estava danado. Vai ser, Tá ferrado. é, vai ser jogado no inferno porque você está sendo um ladrão, você está roubando, né? Você está roubando aí o Criador, não é mesmo? Irmã Isa Exatamente. tinha dado uma saída, né, mãe? Aí voltou de novo. Caiu, acho aqui. Deu É, falha. deu uma caidinha. Aí pronto.
Aí quando eu fui vendo, pessoal, essas coisas, eu fui vendo que a conta não fechava, porque eu sempre estava buscando uma salvação, né? E tinha, fora aqueles negócios, olha, tem que jejuar, eu subia monte, os jovens me chamavam, Bruno, vamos sair um pouco, né? Tipo, no sábado. Aí eu falei, não dá, cara, o que você vai fazer? Eu vou pro monte. Imagina um jovenzinho indo pro monte, meu Deus do céu, eu ficava imaginando, eu perdi tantas amizades boas, que talvez ia me ajudar também até na área profissional, né? E não fui, não saí com os jovens, o pessoal até hoje eles estão mais velhos, né? Estão tudo tranquilo, pessoal, gente tranquila, de boa mesmo, né? E são coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai vendo. Deixa eu ver aqui, o irmão Valdeci colocou aí, deixa eu adicionar aqui a irmã Isa de novo. A irmã Isa voltou de novo. O irmão Valdeci colocou ali, fala aí do joio e o trigo. Irmão Valdeci, o joio e o trigo, vamos lá. Quem era o joio, pessoal? Eram os fariseus que não acreditavam em Cristo, né? E todo o pessoal que obravam as leis de Moisés e não quiseram se salvar por meio da fé. Eles achavam esquisito esse tipo de ensinamento. Como assim eu vou deixar a lei de Moisés? Como assim eu sou salvo pela fé? Como assim buscar o reino de Deus, né? Então assim, eles não aceitavam, né? Porque Jesus ele foi contra a lei de Moisés. Ele cumpria a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo ele falava coisas que destruiu o ego do ser humano ali. Tanto é que o jovem rico, ele todo pomposo, né, chegou para Jesus e deu um sorriso, eu acredito, e Jesus falou assim, você observa os mandamentos? Ele falou assim, desde a minha mocidade. Imagina só um jovem que praticava a lei toda. Isso não existe. Praticar 613 leis? Aí Jesus falou, você quer ser perfeito, né? Aí ele falou, quero. Aí ele, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e me siga. Aí foi na hora que ele se entristeceu. Por quê? Porque não tinha como ser perfeito sem Cristo naquela época. Era só ele que aperfeiçoava as pessoas por meio da fé, né? E por meio da crença nele, né? Quem não creu nele, já era, né? Morreu mesmo, não ressuscitou não, né? E o joio era aquele pessoal lá que não acreditava as cinco prudentes, as cinco virgens loucas. Por que eles falam virgens? Porque virgem significa pureza. Então todos eram filhos de Deus. Mas existiam as virgens loucas e as prudentes. As virgens loucas são pessoas que não iam ouvir a mensagem de Cristo, dizendo: ó, o noivo está chegando aí. Elas não se prepararam, já era. Morreram no ano 70, né? E não foram ressuscitadas. Agora, quem ouviu a mensagem de Cristo, uns conseguiram fugir, né? Outros não, morreram, foram mártires, né? E depois foram salvos 144 mil, e depois ficaram um remanescente aí, que senão não tinha judeu até hoje, né? Então, esse remanescente de 144 mil, eles foram arrebatados, sim, tá? Que nem Paulo diz lá em Coríntios, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para a nossa reunião no céu, né? Mas eles, era para com eles ali. Por isso que até a irmã Isa citou aí bem, falando da antiga aliança e da segunda aliança, que também não é para nós. Em Efésios 2, que diz que a salvação é pela graça, e graça é favor imerecido. Nós hoje não está debaixo da lei para receber essa graça. Hoje nós está melhor do que a graça. Já somos filhos do Criador, né? Quando vocês entendem isso, aí só resta o quê? Então eu vou amar o Criador, né? Por isso que não faz sentido quando eu ouço dizer, as pessoas dizem assim: "Ah, eu posso fazer tudo de errado". Mas o que é errado que você quer dizer? Estuprar, matar, destruir, sequestrar? Não, pelo amor de Deus. Usa esse entendimento que vocês têm para fazer o bem ao próximo. O que tem de gente que está precisando, pessoal, de alguém que ame uns aos outros, tem muita gente carente no mundo, né? Hoje em dia, se você conversar só um pouquinho com uma pessoa, aquela pessoa brilha o olho. Por quê? Porque está faltando isso no mundo. O amor, né? Eu, quando converso com as pessoas, tem gente que até hoje não me esquece,
né? Ô, Bruno, rapaz, quantos anos, tal. Imagina se eu fosse um cara ruim. O cara ia lá pro outro lado da rua, ia sair correndo, falei, isso daí é perturbado, entendeu? Mas quando você tem luz, as pessoas correm atrás de você, porque se sente amada, né? Por isso que Cristo, a multidão seguia Cristo, porque ele transmitia amor, né? Muitos queriam atrás dele porque estava com fome, né? Queria comer e era normal, mas muitos entenderam o que ele representava, né? E Pedro também entendeu. E Jesus falou: Você não vai junto com os 70 discípulos que me deixou? Aí Pedro falou assim: Não, mestre, só tu tem a palavra de vida eterna, porque Pedro entendeu que ele estava debaixo da lei e era só Jesus aí que tirava ele dessa enrascada, né? Então tá falado aí sobre o joio. O irmão Valdeci colocou uma outra mensagem aí que diz assim: se você tiver tempo, queria que você me explicava o que quer dizer aquela passagem em Gálatas 4:21. Enquanto eu vou pegando a Bíblia, eu vou deixar com a irmã Cileide, em seguida também com a irmã Isa, para estar conversando um pouco sobre este assunto, ou o assunto que as irmãs quiserem abordar também, que vocês gostariam de falar, que aproveita tudo e fala tudo aí. Tá certo? Eu vou pegar lá a Bíblia. Fica à Tá. vontade, vocês dois. Nós somos soldados desarmados, ninguém tá com a Bíblia aqui. Enquanto, Então, enquanto as irmãs vão conversando, eu vou pegando a Bíblia aqui para falar por Tá. irmão Valdecir aqui. Tá, eu queria falar sobre o meu entendimento aqui do joio e do trigo. No sentido literal, né? Já cremos que já foi separado o joio do trigo, né? O joio já foi queimado, só ficou o trigo, que foram os salvos daquela época, daquela geração. Hoje, no sentido espiritual, dá para entender que o joio é a nossa natureza humana, né? Nossa carne, que será ficado aqui, volta ao pó. E o trigo é a nossa consciência divina, né? É Cristo, é Deus em nós, é Deus nessa natureza humana que habita em nós aqui. Então, eu entendo que é assim, existem duas versões do joio e trigo. No caso, irmã Isa, nessa parte eu não consegui ouvir a irmã porque eu fui pegar a Bíblia. Eu fui me armar primeiro. A irmã podia Então, repetir no novamente? literal, o joio e o trigo já foi, já cumpriu. Hoje não existe, nesse sentido literal, o joio e o trigo. Porém, dá para ver que existe a nossa natureza humana, que é o joio nosso, é a nossa natureza humana, a nossa carne, que ficará aqui, vai ser separado, né? E o trigo é Deus em nós, que é o trigo habitando aqui em nós, O crescendo Espírito juntos, né? Muito bom. faz sentido também, irmã Faz Isa. Faz sentido, sentido. né? Faz sentido, porque o trigo ele tem aquela florzinha dentro dele que simboliza aí o espírito, né? Já o joio não, o joio é só uma capa, né? Então, Irmã Cileide queria falar também, irmã Cileide, fica à vontade, viu? sobre o joio e o trigo, acho que hoje Deus não está mais nessa separando, ele já fez, já que ele tinha de separar, que o povo está esperando que Deus venha separar o joio do trigo, mas ele já fez isso. Mas agora a própria humanidade, ela tem dentro dela o que elas mesmas criam, o joio e o trigo, né? Que elas podem tanto ir prender para a maldade quanto que o trigo para a bondade. Eu olho nesse sentido, que essa dualidade dentro da pessoa, que ela pode escolher ser um joio ou ser um trigo na vida dela, nesse tempo que está aqui. Agora, quanto a Deus, ele já não está mais, mas nas religiões, nos templos religiosos, eles estão lá nessa briga com o joio e o trigo. E aí, os próprios irmãos, seres humanos, fica alimentando dentro dele o joio e o trigo. Aí espera que nesse que eles venham alimentar isso, que eles procurem ser o trigo, né? Assim espero. Amém, irmão? Amém. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Romanos
Não, Romanos não, é Gálatas Gálatas. 4:21. Gálatas 4:21. Deixa eu ver, Coríntios. Um abraço aí, Valdeci Cando, Pia. Bora viver a bênção. Passa a Já deu régua, mais de uma Pia. hora, hein? Ô, Pia, fecha a conta e passa a régua. Ó, pessoal, quem tá chegando novo aí no meu canal aí, lá no grupo é assim, o pessoal se diverte lá. Às vezes chegam uns abençoados aí do sistema aí, que deixa o pessoal doidinho, mas uns dá risada, outros ficam doidinho na hora, mas é assim, é família, né? Quem quiser participar é só colocar aí no comentário aí, e falar assim, não, Bruno, eu quero participar. É, aí é Vamos lá. família. Valdecir colocou, se vocês tiverem um tempo, né, queria que vocês explicassem aí Gálatas 4:21. Vamos lá, irmãos. Dizei-me o que quereis estar debaixo da lei? Não vi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque eles são 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e, ora, está Agar é Sinai, e o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra, ó estéril. Então, aqui, pessoal, em Gálatas, é isso mesmo, o Valdeci aí citou aí um capítulo, um versículo bacana aí, para o pessoal. Aqui mostra a lei, aqueles que eram livres já. Quem era livre, irmão Bruno? Aqueles que começaram a acreditar em Jesus. Ele entendeu a mensagem, o espírito estava ativado, já entendeu. E depois aqueles que eram escravos da lei de Moisés, né? Infelizmente, aqui mostra que ainda tem pessoas depois da cruz que ainda eram escravas, né? Mas quando Jesus estava falando que ia ter pessoas que já estavam condenadas, é porque ali tinha pessoa que não ia ser salva mesmo, porque o espírito já estava morto e quem ia subir era só aqueles que acreditavam em Cristo, né? Isso daí foi perfeito, irmão Valdeci ter colocado, porque isso aí mostra que quem estava debaixo da lei estava embaixo de condenação. Por isso, você, meu querido telespectador, que quer viver a lei de Moisés, você está, digamos, debaixo de uma maldição, mas que você pode sair dessa maldição e viver a bênção, viver a árvore da vida e viver aí o Criador e o amor ao próximo. Se você entende isso, você vai ser uma pessoa muito feliz na sua vida e você não vai julgar as pessoas pelo certo ou pelo errado, né? A não ser que aquele que está fazendo errado esteja destruindo o próximo, como eu já falei no meu canal, que é matar, roubar, destruir, sequestrar, estuprar. Todas estas coisas, isso faz mal ao próximo. Esse sim será condenado pela lei brasileira, vai ser preso, alguns morrem, né? E assim é. Quem planta o mal ao próximo, tudo que você faz para você, para os outros, volta para você. Isso é fato, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que e eu digo também para quem é rico aí, para você que é rico, que é patrão, que maltrata também seus funcionários, uma hora a casa cai, tá? Porque o que você está destruindo pessoas na sua empresa, né? Olha, gente, eu vou até aproveitar aqui no meu canal quantas pessoas ricas que têm suas empresas que poderia amar o próximo. Eu falo até para minha esposa, se eu fosse patrão, se tivesse uma grande empresa, no final de ano eu pagaria algo tão bom assim para eles passear com a sua família, sei lá, algo com piscina no final de ano. Por quê? Porque é seus funcionários que faz entrar riqueza para você. Se não fosse os funcionários, sua empresa caía, né? Então, assim, quando a pessoa tem esse sentimento, todo mundo gosta dessa pessoa, porque ela é um Cristo na Terra. Todos nós somos um Cristo, né? Só que tem gente que não está com o seu Cristo ativado, e sim com o ego, que é Satanás. Ainda está vivendo o Satanás dentro dele, ainda está vivendo o ego, destruindo pessoas, achando que
ele é melhor, que ele pode, se quiser é assim, se não quiser, dane-se, não é assim, tá? Que as coisas funcionam. Quando você entender que viver por amor, pelo amor é mais fácil, a sua vida vai mudar. Escuta aí, que você que está assistindo aí. Vamos lá agora colocar os comentários, vamos ver agora canal Entenda Isso, irmão. Paulo Pageno, né? Ele colocou lá umas palminhas e depois mandou uma mensagem escrevendo assim: meu irmão, entrei na live agora porque eu estava gravando a live aqui. Tranquilo, irmão. Paulo Pagino, fica à vontade aí. Irmão, quiser fazer algum tipo de pergunta ou até mesmo sugerir algum outro tema que a gente possa conversar aqui, a gente pode estar falando aqui. Irmão Valdeci falou assim: irmão Bruno, por que você fala que nós não somos a igreja? Pode dar uma explicação sobre o assunto? É simples, pessoal. No meu canal, o irmão Valdeci está assistindo meus vídeos, hein? Tô vendo que ele está assistindo meus vídeos, um por um. Pessoal, nós não somos a igreja porque quem era a igreja e a noiva de Cristo era o povo da época. Hoje somos filhos do Criador, né? Na época, a igreja eram eles mesmos, né? Hoje somos filhos do Criador, simples. Ao morrer, tu volta para Deus, porque nosso espírito é perfeito, imaculado, maravilhoso, filhinhos do papai. Eu falo sempre aí pro pessoal. E é isso. Hoje nós não somos a igreja. A irmã Rebeca, minha esposa, está assistindo também, né? Ela está assistindo no quarto também a live. A Valdeci Cândido de novo. Isa e Sileide, fecha a conta e passa a régua. Já fechou. Já Fecha a fechou, conta né? e passa a régua. O trigo eu digo que é o amor e o joio é quem não ama. É isso mesmo. Esse será separado de exato. Deus e o que ama passa a eternidade com Deus nosso Pai. É isso aí, irmão Jonas aí participando aí. Irmão Valdeci mandou mais outra mensagem. Na opinião de vocês, o filho paga pelos pecados do pai e o pai paga o pecado do filho? O que vocês dizem? Bom, o pecado não existe mais, né? Mas quem fizer coisas erradas, o que nem eu falei agora, já foi até respondido. Se você faz mal ao próximo, volta para você, né? Mas não tem nada a ver o filho errar com o próximo e quem paga é o pai, né? Imagina só, eu ser um filho aí que faz mal a todo mundo, de repente minha mãe que paga o pato. Coitada, bichinha. Cada um colhe aquilo que planta, né? Não tem. Exato. Aí já De tá uma certa respondido. forma sobra, né? De uma certa Sobra. forma sobra, não sai ileso, né? Um da família causa uma situação, não, acaba que não que vai pagar, mas se o seu filho, por uma razão, ele vai preso, o pai e a mãe não vai preso, mas vai sobra a sequela, né? Então sempre há uma colheitinha para todo mundo, sobra para todo mundo. Ó, meu primo aí, Fábio Júnior 14, ele colocou assim: eu sou o filho rebelde da família. Por quê, primão? Pode explicar aí? Agora eu fiquei curioso, hein? Sempre tem ovelha negra. Eu sempre fui a Sempre ovelha tem. negra. Você vê, né? Pessoal, é interessante essas coisas, porque hoje, sem brincadeira nenhuma, hoje eu consigo ver as pessoas como filhos mesmo, sabe? Todo mundo, independente de qualquer coisa. Muda tudo, né? No caso, chegou uma irmã aqui, minha mãe. Minha mãe aqui colocou: não, a alma que pagar, essa morrerá, né? De certa forma, sim, se a pessoa fazer muita coisa errada, atrocidade, é que nem o Lázaro. O Lázaro morreu, né? Ele pagou mesmo com a vida dele, mas o espírito volta para Deus, né? E primo, pode falar, irmã Isa, eu queria falar? No caso aí, é isso que ela falou, a alma que pecar, essa morrerá. Isso aí também aconteceu. Realmente, não foram todos salvos. Houve um juízo, houve aqueles que foram salvos e aqueles que não foram salvos. A condenação eterna, né? E esse fogo eterno aí, ele é eterno não em tempo, é intensidade, foi algo intenso mesmo, com muita força, mas
já aconteceu. Hoje não tem como. Se você falar que tem condição de pecar hoje, então Cristo morreu em vão. Se ele morreu para aniquilar o pecado, para expiar o pecado, né? Se ofereceu como sacrifício para expiar o pecado, mas o povo está pecando hoje ainda, então. Tem uma parte lá que está escrito, né? Nesse caso, seria necessário ele morrer muitas vezes. Ele é uma única vez. É isso mesmo. No caso, esse versículo que a irmã citou, ele estava especificando de pessoas que estavam querendo voltar para a lei. Então, imagina, eles estavam na lei de Moisés, Jesus veio pregar o evangelho da graça, eles entenderam o evangelho da graça e depois quiseram voltar de novo, ou seja, apostataram da fé. Como Paulo falou, que no finais dos tempos, alguns de vós se apostatarão da fé. Da fé da onde? Em Cristo. Vão se apostatar, desviar da fé em Cristo. E atrás de fábulas. Eles voltaram para a lei de Moisés de novo. Aí Paulo falou assim, para essas pessoas não resta mais sacrifício, porque entenderam a graça de Deus, entenderam que eram mortos perante os olhos de Deus, e agora eles querem voltar de novo. Olha que sério isso daí, porque eram pessoas que estavam mortas perante o Senhor, né? E quando Deus vai lá e os salva pelo evangelho da graça, eles quiseram voltar de novo para a lei. Aí Paulo falou assim, para esses não resta mais sacrifício, não tem como. Agora, eu não posso dizer se alguns que voltaram foram mortos mesmo, não ressuscitaram, não dá para a gente saber. Mas que ali o que ele disse foi sério, né? Que também não se adequa a nós, né? Hoje não. Somos livres do Criador. Deixa eu ver aqui. Valdeci colocou, irmão Bruno, fala sobre a segunda ressurreição. Ah, sim, no caso, a segunda ressurreição, pessoal, a segunda ressurreição, a segunda ressurreição, vamos lá. Eu falei lá na minha live da segunda ressurreição, como funciona. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, naquela mesma hora ele ressuscita, tá? E desce ao abismo para pregar para as almas, né? Isso também tem nos livros apócrifos, porque ele queria libertar os espíritos que ficaram presos no abismo. Tá? Tem irmãos do Evangelho da Graça que não sabem disso, né? Mas tinha assim um abismo que os espíritos ficavam presos e retidos ali, né? Tem gente que acha que estava só dormindo, mas nos apócrifos mostra que Jesus ele foi pregar para as almas que morreram no dilúvio. Ele precisava libertar esses espíritos que estavam presos, eles estavam retidos, né? E essa foi a segunda ressurreição. A segunda ressurreição que eu falo também é da regeneração do planeta Terra, em que as pessoas vão viver nesse planeta, porque tem muitos irmãos do Evangelho da Graça que não acreditam, pessoal, que vai ter bênção aqui na Terra, que essa Terra sempre vai ser subjugada pelos senhores do mundo, é só peste, é só, né, vacina, só destruição, e depois a gente vai voltar para o céu e vai ficar lá, né? Mas não, vai ter sim uma regeneração da Terra, em que tudo vai ser maravilhoso, né? E eu vou falar isso no meu próximo vídeo, né? Vou explicar esse estudo aí. Existe até profecias do livro de Ezequiel que está se cumprindo em Jerusalém nos tempos de hoje, né? Aí muitas pessoas se confundem, mas, irmão Bruno, o Apocalipse não se findou? Se findou. O Apocalipse se findou, o livro de Daniel, Mateus, capítulo 23, Lucas, capítulo 21, se não me engano, né? E tudo isso se findou, foi acontecido, anos 70 se aconteceu, Jesus já veio, só que agora é para regenerar toda a terra e destruir esses governantes que está aí nos escravizando, tá? Tem muitas pessoas que não sabem dessa verdade, inclusive, até o Dr. Enéas diz que nós não somos só governados por humanos, tá, pessoal? Ele diz lá que nós somos governados por alienígenas. Só que os alienígenas não é esses bugalhados aí que a gente tá, aqueles, né, bichinho feinho, parece um sapinho, né? Tem gente que acredita muito nisso, o sapinho lá e tal.
Não, mas eu não sei que tipo de alienígenas são esses. São alienígenas significa seres inteligentíssimos que estão aqui na Terra e que destrói sim a raça humana, mas tudo isso é permissão do Criador. Um dia a gente vai entender tudo isso daqui que nós estamos passando, né? E um dia ele vai regenerar toda a Terra, porque eu acredito que Deus não perdeu a Terra, né, para o mal, para as trevas. Ele não vai deixar essa dualidade para sempre de luz e trevas, né? E eu vou passar para vocês no próximo vídeo falando acerca disso. O irmão, minha vida só mudou depois que aceitei ao meu Criador. É isso mesmo. O meu primo, irmã Isa e irmã Cileide, ele fala Criador hoje, porque, assim, no caso a gente lendo, a gente vê que também o nome Jesus é pagão, né? Porque não tem o J no hebraico, né? Tem muitas pessoas que acabam se confundindo porque uns falam Yahushua, outros falam Yeshua, né? Aí eu falei, quer saber? Eu falo Criador Altíssimo, tá tranquilo, já não erro mais. Aí ele eu também acho que é detalhe, né? é detalhe, sim, tem gente que acha que é detalhe. Uns falam, não, eu acho que não é detalhe, não, acho que eu vou falar de Altíssimo, eu vou falar Altíssimo, né? Mas, indiferente de tudo, quem fala Deus, Jesus, o Yahweh, né? O Altíssimo, o que importa é você estar conectado com o Criador, né? Porque ele conhece a gente. E ele sabe quando a gente está conectado com ele, sabe quando a gente realmente está em sinceridade com ele, ali na hora e conversando com ele, ele conhece, né? E, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Ô, irmão Bruno, essa Pois não. questão aí da letra J não existir, então como que era chamado Jerusalém se não tinha J? Como que era escrito o nome da cidade, Jerusalém? Tem um estudo que mostra, irmã Isa, que é Yashurum, porque vem de Yahweh, né? Yashurum, né? Aí, no caso, a Igreja Católica, ela mudou tudo para o latim, aí ficou Jesus, Jerusalém, Jacó, né? Tudo com J, né? Mas, na verdade, que nem Mateus, não é Mateus, porque, na verdade, o Mateus, ele, até o final do nome Mateus, significa deuses pagão, que vem de Teos, né? No certo era Matitiarro, né? Mas eu nunca cheguei a passar isso no meu canal, porque, assim, algumas pessoas ia meio que bugar nessa parte. Eu falei, não, acho que não é necessário passar essas coisas de nomes, porque vai ter muita gente que vai ficar meio assim, né? Uns vai entender, outros não. Eu falei, não, vou falar só sobre o amor mesmo, tranquilo. Só se alguém quiser, aí que eu dê esse estudo aí, lembrando que eu não tenho essa verdade absoluta, até porque nesses estudos existe divergências, porque uns falam que é Yahushua, outros falam que é Yeshua, aí outros falam que é Yalsa, aí outros falam, não, é Yahushua. Eu falei, misericórdia, é um Iê, um Iô, Inhá, eu falei, quer saber? Deixa eu só falar só pelo, né, falar o amor do Criador, pelos filhos dele, e pronto. Eu acho que as pessoas querem complicar algo que é tão simples. É Deus em nós, ponto final, né? É isso aí, ó, meu primo colocou correto mais uma vez, Bruno. Minha mãe colocou aqui, Jesus no grego é cavalo. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Essa daí nem eu sabia. Eu vi esses dias. Jesus no grego é cavalo. Isso é Cavalo, né? interpretação mesmo do sistema, né? Sim. Nós temos que crer no Deus em espírito mesmo, criador, formador de todas as coisas, o Altíssimo. Agora, eu acho que muita é invenção do homem mesmo. O homem inventou muita coisa. É verdade. Você vê como a Igreja Católica destruiu muitas pessoas, né? Ela mudou muita coisa, gente. Vocês não têm nem noção do que a Igreja Católica fez. Olha só o livro de Obadias. Já viu um livro de uma folha? Pois é. O Obadias só tem uma folha, gente. Aí, imagina, livro de Obadias. Quantas folhas, meu irmão? Oxi, como assim? Fazer que nem um nordestino. Eu tô aqui no Nordeste, morando no Nordeste, sou paulista, né? Aí o pessoal fala assim, oxente, o que é isso?
né? Um livro aí de uma folha, misericórdia, não tem nada a ver. Mas, mesmo assim, a Bíblia tendo muitas coisas adulteradas, o Criador dá entendimento aos seus filhos. Isso é fato. Porque hoje, Maísa e Mancileide, eu conversei com um senhor, que impressionante, eu fiquei besta com esse senhor. Ele passou por 73 igrejas procurando a salvação, Mais que né? eu, meu Deus do céu. Olha, coitado, bichinho. Apanhou, foi 73 chibatadas, né? E ele tem um entendimento que eu falei assim, só pode ser Deus que falou com esse homem, porque eu nunca vi isso daí, né? Então, as pessoas estão acordando, pessoal, né? E quando elas começam a acordar, a primeira coisa que elas fazem é sair, sim, do sistema religioso. Eu sei que tem muita gente que ainda é do sistema religioso, que talvez assiste o meu canal, mas tem muita gente que já está acordando, a conta ele vê que a conta não fecha, né? E é isso aí. Meu primo colocou Jesus, né? Que tem uns também chama de Jesus de Jesus. Isso é verdade mesmo. Deus significa Zeus, né? Sim, é verdade. Significa Zeus. E ele colocou, está no rodapé das Bíblias. Bom, essa aí eu não entendi, não. O que meu primo colocou aí. Bom, é isso. Alguém tem algum tema para falar e jogar aí o pessoal? O irmão Valdeci pediu para a gente falar, eu li ali, sobre Eu se também. eu e a Cileide, se a gente acha que estamos no segundo Apocalipse. Eu penso assim, eu penso assim, ó, no caso, se tudo na Bíblia, segundo o nosso entendimento aqui, já cumpriu, já aconteceu, então, nada impede de acontecer mais alguma coisa. Como nós vamos falar, com certeza não vai acontecer mais nada? Não tem como você garantir que não vai acontecer mais nada. Então, não sei o que vai acontecer. Nós não temos agora um mapa, não temos uma bússola, não temos nada. Agora é viver a bênção, viver a cada dia. Porque não dá para dizer o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que vai ter um apocalipse criado pelos homens, porque o sistema político, eles vão criar, sim, um apocalipse, uma coisa com efeito, com ordem mundial. Eu estou vendo muita gente falar sobre um controle de população que nós seremos, já somos, mas vai ser mais monitorado ainda. Então, para muitos, esse será o apocalipse, que quem não entende que já cumpriu, né? Vai estar achando que é. Mas para nós isso aí não tem, é vida que segue. E é viver cada dia, né? Basta cada dia o seu mal. Assim eu É isso penso. mesmo. A irmã Isa tem o mesmo entendimento que o meu, né? Segundo esse tema. A irmã Celede também tem esse mesmo entendimento ou tem um entendimento diferente? Pode falar, irmã Celede, fica à vontade, tá? Não, eu também penso dessa forma, estou de acordo, né? E também, para cada acontecimento aí que está tendo, já é um apocalipse, né? No mundo que nós estamos vivendo, está acontecendo apocalipse em cada canto, né? É uma doença, já é o apocalipse, já é assim a crença, né? Então, assim, mas eu nem vou repetir porque eu acredito assim como a irmã Isa falou mesmo. Exatamente. Amém. E você vê, né, pessoal, não é algo combinado, porque as pessoas sentem que pode vir a acontecer alguma coisa acerca disso. Porque imagina, alguns irmãos que professam o Evangelho da Graça diz que já está tudo completo, né? E a vida é assim mesmo, dura, destruidora, bem e mal ao mesmo tempo, dualidade de bem e mal, luz e treva do mesmo canto, e fica assim e tá tranquilo. Mas não, esse segundo Apocalipse é os senhores do mundo mesmo, destruindo, querendo destruir a raça humana, 80% da população, isso está nas pedras das Geórgia, e eles levam muito a sério. Para quem não conhece, né? Picadinha para isso, para destruir, tá? Quem tomou, amém, pessoal, tá? Se você que está assistindo tomou, fique em paz, tá? Fica tranquilo. Você é do Criador,
tá? Quem manda na sua vida é o Criador. Quem não tomou, eu aconselho a não tomar, tá? Mas quem já tomou, tudo bem. Mas tem muitas coisas aí que eles fazem para destruir a população. Inclusive, em 2023, o Bill Gates aí está preparando algo aí para vir com uma outra pandemia, porque eles querem fazer um reset financeiro para implementar o dinheiro digital. Para quê, irmão Bruno? Para controlar todo mundo. Essa é a intenção. E sempre todo humano que quis controlar o mundo inteiro. Nabucodonosor controlou o mundo inteiro. Roma controlou o mundo inteiro. Isso daí não é de hoje. Ordem mundial é de antigamente, desde os primórdios tempos, né? E depois vai vir o reino do Criador, destruindo esses senhores do mundo, arrebentando com eles, né? Mas não é o mesmo juízo final que é dito lá em Apocalipse. Por que o pessoal fala isso? Foi até bom a irmã Isa e a irmã Cileide também falar sobre isso e a gente comentar sobre esse assunto, no Valdeci trouxe, porque eu vejo até no irmão aí, o irmão Áquio, da Filosofia X, que diz que ainda vai ter ainda um juízo, né, para as pessoas, que vai ser no milênio. Gente, pelo amor de Deus, juízo do quê? É, Juízo, né? Juízo de quê? Juízo era para a lei de Moisés, ninguém está na lei de Moisés, entendeu? vai vir. E pode falar. Não, o suposto apocalipse vai vir, mas é uma coisa da humanidade, não é para julgamento de salvar o inferno, aquele apocalipse que o povo crê, não. Esse tumulto é causado pela humanidade, então o pessoal vai começar a ficar ansioso, achar que vai vir um apocalipse, que vai ter julgamento de céu e inferno. Não é isso, é só um movimento da Terra mesmo. Só para afirmar isso, para não preocupar muito. É isso. E é isso, pessoal. O terceiro apocalipse é esse. Ah, Bruno, esse terceiro apocalipse está na Bíblia? Não, é um termo que eu uso para que as pessoas entendam. Não está na Bíblia o terceiro apocalipse, não está na Bíblia o segundo, né? É um termo que eu uso para que as pessoas entendam mais e fique muito fácil da pessoa entender, tá? Tem uma profecia em Ezequiel, inclusive eu não lembro o capítulo em si agora, mas eu vou passar no meu outro vídeo e falar sobre este estudo, né? Que em Ezequiel está escrito que o Mar Morto vai começar a morrer, né? Ele já está morrendo já nos tempos de hoje e vai surgir bolaines de água doce e depois vai nascer muitos peixes, né? Isso está na profecia de Ezequiel, na Bíblia. E isso está acontecendo agora em Israel. Já foi 3 anos atrás, já aconteceu essa profecia. Por que, irmão Bruno, está acontecendo essas coisas? Por que será? Porque está perto do Criador trazer o reino dele aqui. Ele vai destruir, sim, os senhores do mundo, né? O plasma do céu vai ser aberto, vai ser destruído, né? O reino dele vai ser colocado aqui, né? E depois a terra vai ser só paz, né? Assim como foi no começo, assim será no final. Assim como foi o jardim do Éden, Deus vai fazer voltar de novo, né? Porque Ele quer que seus filhos vivam bem, né? O que não faz sentido é a gente acreditar que essa vida é normal e a gente só viveu aqui 70, 80 anos e vai voltar para o céu e uns acreditam que vai ficar encarnando, reencarnando e vai ficar sempre assim, encarnando e a vida não muda, né? Então não faz sentido, a conta também não fecha dessa forma, né? Por isso que a gente vê que faz mais sentido aí o reino de Deus. A irmã Isa querer falar mais alguma coisa, dar os términos, aí a gente já ficou falando aí quase 2 horas, né? Vamos deixar para a próxima a gente conversar mais. Isso, mas irmã. É isso aí, gente. É viver a bênção, ficar segura no Pai, no Criador, né? No Altíssimo. Que o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas aquele juízo não precisa se preocupar. Então, tudo está nas mãos de Deus, né? No controle dele. Então, viver a bênção. Amém, e foi mãe. muito bom essa conversa aí com vocês dois, muito bom. Agradecer a todos que participaram aí, né?
Amém. E a irmã Cileide, pode falar, irmã Cileide? Foi maravilhoso o assunto. A gente tem muito mais para falar, né? Mas devido ao tempo, fica para uma próxima, né? E falar para o pessoal, vamos ficar tranquilo, que esses acontecimentos já é que Deus quer que a pessoa, que a gente, é para a gente ir já evoluindo o nosso cérebro, para ir aprendendo mais coisas, uma geração futura mais tranquila, e vai tendo esses acontecimentos mesmo. Então, fique tranquilo, fica na paz, viva a bênção, só vai frutificando, que tudo vai ficar muito bem. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e até a próxima vez. Amém? Na próxima live, sabe qual o tema que eu vou trazer? Eu posso colocar até 6 pessoas na live, eu acho que vocês vão gostar. Pessoas que teve experiência de quase morte, que saiu do corpo. Inclusive, o irmão Paulo falou lá no grupo, né, que ele queria conversar. E irmão Paulo, que estiver assistindo, já está convidado, né? Ele colocou. Opa, irmão Paulo colocou aqui o link aqui. E deixa eu ver aqui, irmão Paulo Desci colocou. Tudo já começou e tudo já finalizou, mas está tudo acontecendo. Bora viver a bênção. Olha que bacana, é isso mesmo, né? Exatamente isso. Não importa que o mundo se exploda, mas nós estamos guardados pelo Criador. Gente, isso daí é lindo demais, gente. Ó, a consciência de vocês estão top demais. Fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a régua. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí. Né? Viver a bênção. Irmã Isa acredita nesse tema, né? Nesse assunto de sair do corpo? Sim, acredito. Irmã Cileide? Eu acredito de uma forma. Eu tenho bastante que falar sobre isso, mas tem um acontecimento desse sentido. Cientificamente e espiritualmente, dá para se conversar bastante sobre isso. Inclusive, o irmão Paulo passou por isso, né? O irmão Lázaro também, Deus curou ele do coração, acho que a Elma também. Sim, a irmã Elma, a irmã Mônica, né? A sogra da irmã Mônica. Então, exatamente. todo o pessoal que está assistindo aí, ó, meu primo já colocou aqui, ó, boa, primo, o pessoal gosta desse tema e é muito bom, pessoal, porque somos seres espirituais, né? E eu vou colocar aqui pessoas aqui que passaram por isso mesmo, tá? Eles vão começar a falar aí o que aconteceu, irmã Cileide, irmã Isa, irmão Lázaro, irmã Mônica, né? Vai estar convidado a irmão Paulo, né? Pageno e irmã Elma, né? Pessoal, quero agradecer a todos vocês, a irmã Isa, que deve estar cansadinha, a irmã Cileide, né? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe, né? Essa conversa foi muito maravilhosa. Amém. Eu quero agradecer a todos aí que assistiram até o final. Não esqueça, pessoal, de dar um like, se inscreva no canal, compartilhe. Eu vou tentar também colocar umas divisões de vídeo para não ficar muito extenso, porque tem gente que não tem paciência de assistir uma live tão grande dessa. É difícil, né? Eu vou colocar aí os temas aí certinho, aí vai ficar legal. Um abraço a todos. Um beijo a todos aí. Canal Verdade Certa. Melhor noite a todos. Amém. Canal Verdade Certa, sempre relatando a verdade para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.